Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, um encontro super especial, um encontro diferente. Nosso clube de leitura. Isso mesmo, meus amigos. O NEFI tem um clube de leitura. Todos os meses nós escolhemos uma obra literária e nós lemos em conjunto. E no final dessa leitura, nós nos reunimos para discutirmos, para expormos as nossas impressões sobre o livro. E o livro da vez, a leitura de agosto, foi nada mais, nada menos que O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Sim, meus amigos, Rodrigo Bibo, com esse livro impactante, esse livro que tocou o nosso coração de uma maneira fantástica e muito profunda. E esse livro, ele nos traz grandes ensinamentos, mas não sou eu que vou ficar falando sobre a obra. Claro, vai ser minha amiga, minha querida, minha irmã Polly, que é a nossa coordenadora aqui do Clube de Leitura, tá bom? Já vou passar a palavra para ela já fazer as apresentações e para conduzir os trabalhos. Polly, é com você, minha irmã. Boa noite, pessoal. Que honra ter vocês aqui. É um prazer ter vocês neste Clube do Livro e principalmente por ter compartilhado essa leitura tão incrível e maravilhosa que abalou nossa escritura. Eu quero começar a nossa reunião lendo uma frase que me impactou muito neste livro, que diz assim: as nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Então, o Bibo, ele escreve esse livro, e eu quero dar um panorama geral sobre ele, mas antes disso eu quero me apresentar para algumas pessoas que não me conhecem, né? Eu sou Poliana, sou da Igreja de Deus do Brasil, no Brasil, em Brasília, e conheci o Lincoln numa conferência que ele veio aqui no início do ano, e a gente de cara já se apaixonou, assim, né? Tipo, de coração para coração, e a gente já trocou ideia, já começamos a conversar sobre o Clube do Livro e deu certo, e a gente está aqui já tem alguns meses, já lemos alguns livros, e tem sido apaixonante estar com vocês nesse momento. Eu sou formada em Letras e Direito, hoje eu estou advogada, pleiteando a magistratura, estudando para caramba para isso. Estou fazendo 2 pós-graduação, uma em Direito Público e em Direito Tributário, e sou apaixonada por livros, algo que eu sempre fui. Eu amo conhecimento, e isso me fascina. Por isso, aceitei o desafio de coordenar um clube de leitura. Então, eu tenho aprendido gradativamente aqui com vocês como aprimorar a leitura e como saber interpretá-la, e como saber também compartilhá-la. E para início de conversa, falar um pouquinho desse livro também é falar sobre o que inspirou o Bibo a escrever este livro. Eu lembro que eu assisti uma mensagem dele, uma live dele, e ele fala que estava cansado. E eu vou falar nas palavras do Bibo por que ele escreveu esse livro. E ele diz assim, abre aspas, eu cansei. Cansei de tratar em Deus como psicólogo, que está toda hora pronto para ouvir nossas lamentações e lamúria. De tratar em Deus como garçom, que toda hora me serve e cumpre meus desejos. É só eu pedir em oração que ele está pronto com a bandeja da bênção. Cansei de tratar em Deus como coach, que me dá várias dicas de como eu alcançar meu potencial, de como eu ser a melhor versão de mim mesmo. Cansei de instrumentalizar o evangelho para que a minha vida tenha o melhor desempenho aqui neste mundo, para os propósitos deste mundo, para a minha glória e para os desejos do meu coração. O Deus que destrói sonhos foi escrito para revelar um Deus que me chama para a realidade e para a crueza que é o seu chamado e a vida nele. Fecha aspas. Então a pergunta que se faz é: e se eu te falasse que Deus destrói sonhos ao invés de muitas vezes realizá-los? Você continuaria servindo? Então, é algo que a proposta que o livro faz. E antes de a gente dialogar um pouquinho sobre este livro, eu gostaria até, inclusive, que o Henrique e a Camila abrissem as câmeras deles para a gente se apresentar. Eu quero conhecer um pouquinho melhor de vocês. Eu gostaria de começar pela Manu. Que você falasse, Manu, um pouquinho de quem é você.
Boa noite, pessoal. Então, vou abrir aqui as apresentações. Meu nome é Emanuele, ou Manu, como todo mundo gosta de me chamar. Eu tenho 21 anos, moro em Belo Horizonte, estou me formando em História. Também sou apaixonada por livros, talvez não tanto quanto a Poli, mas amo ler, amo conhecimento, e aí tudo que tem para aprender, eu estou indo atrás de aprender. E eu amo estar no NEFI, e esse clube de leitura também foi algo que chegou para somar na minha vida, e eu gosto muito de participar. E é isso, sou cristã, sou da Igreja de Deus da Profecia aqui em Contagem, no bairro para abrir a Xangri-Lá. câmera aqui, só um minutinho. Oi. Acho que por hora é isso. Vamos ouvir Sou eu Henrique? agora, né? Bom, boa noite. Eu não sou sempre Saiu? presente do... Tá escutando? Sim. Sim. Eu não sou sempre presente nas lives, mas algumas eu gosto de assistir. E essa em específico eu não podia perder, né? Primeiro porque foi o Lincoln que me recomendou esse livro, quando ele veio dar uma palestra de literatura, e foi quando eu conheci a Nefi e resolvi entrar para o grupo. Então, logo de cara, eu peguei esse livro e eu li ele em 3 dias, porque eu fiquei apaixonado. A escrita do Bibo, ela é maravilhosa. Ele fala de um jeito assim... Ele praticamente mastiga e te entrega. É só você receber, cara. É muito boa. E o livro dele é perfeito, é simplesmente perfeito. Eu sou o Pablo, estou terminando o 3º ano do ensino médio, pretendo formar em economia e creio que é isso. Obrigado. É Pablo, é porque tá Henrique. Não, é porque eu errado. prefiro... Meu nome é Pablo, só que eu prefiro que me chamem de Henrique. É por isso que eu coloquei Então Henrique. te Desculpa. chamarei de Henrique a partir de então. Obrigado. Wilson, você se apresenta para a gente? Olá, boa noite. Meu nome é Wilson. Estou vendo que eu sou novato aqui nesse grupo. Vou confessar para vocês, não sou tão amante de leitura. E a Poli, ela me pegou de surpresa. Cheguei agora da rua, estava numa consulta com meu filho e recebi uma mensagem dela e pedido da Poliane, para mim é uma ordem. Pediu para eu poder participar do grupo, então estou aqui participando. Sou militar da ativa, do Exército. O que eu posso dizer mais? Moro em Brasília, sou cristão, por enquanto estou sem igreja nenhuma para poder estar congregando, estou procurando uma mais perto aqui da minha residência, onde que eu estou morando, e sou amigo dessa pessoa linda e maravilhosa que está presidindo aí essa leitura, né? Que a Poliane, há o quê? Uns 2 anos. Então é isso. E peço perdão, não estou com o livro, então eu vou ser mais ouvinte do que falante ou participante mesmo. Camila, você pode se apresentar para a gente? Obrigado, Wilson. Sim, deixa eu abrir a câmera aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Bom, meu nome é Camila, eu sou formada em Direito. Participei de uma reunião aí que o Lincoln expôs e achei bem interessante a proposta do NEFI. Entrei há pouco tempo, né? Nem sabia que aqui era um grupo de leitura, um clube de leitura, achei que era mais uma reunião, então estou um pouco perdida ainda. Mas sou formada em Direito, agora estou concluindo Filosofia, então eu gosto de ler, e não li o livro ainda, nem tenho ele, então também, assim como o Wilson falou, eu vou ser mais ouvinte e não vou conseguir participar ativamente da leitura, né? Mas acho que a proposta é bem interessante. Já tinha comentado com o Lincoln que eu acho que a proposta do NEFI tem sido muito útil para nós nesse momento, né? E aí, aos poucos, eu vou conhecendo melhor o pessoal, tá bom? Obrigada. Obrigada, Camila. Seja muito bem-vinda.
o Nefi, ele tem sido uma ferramenta de Deus para a nossa nação e para essa geração agora, no sentido de não só apresentar a Deus, mas ele apresentar um Deus que ele é ativo no seu pensar, no agir e também na sociedade. É um evangelho que ele traz uma dignidade social e nos leva a perceber o quanto que o cristão ele não foi criado para ficar apenas numa caixinha, não foi criado para poder ter um pensamento apenas religioso, mas foi criado a imagem e semelhança de Deus exatamente para esse governo da terra, e esse governo é o quê? Ser útil e também ser a resposta que a sociedade precisa. Então, eu sou muito grata a Deus pelo Nefi e pelas abordagens que ele faz, não só espirituais, mas científicas e de conhecimento. Isso é maravilhoso. E nós vamos para a nossa leitura, que é O Deus que Destrói Sonhos. É um título muito polêmico, né? Porque quando a gente pensa num Deus que destrói sonhos, como assim, Brasil? Como assim? E Bíblia traz essa polêmica à tona, porque nós estamos vivendo uma era em que uma teologia nova, né? Que não é tão nova, mas é a teologia mais vigente hoje, que é o do toma lá da cá. É um Deus que me serve, é um Deus que eu oro e ele me atende, é de um Deus que, olha, eu quero só satisfazer os desejos do seu coração, que é muito a filosofia da nossa era presente, né? Das coisas que a gente vê no mundo. A gente olha, eu costumo falar assim, Deus não é toda forma de amor, porque o amor é uma pessoa, então não tem como ser de várias formas. Então, a gente está vivendo isso. Toda forma de amor diz muito respeito aos desejos, aquilo que a gente espera que Deus faça, que Deus atenda ao desejo do nosso coração. E o Bíblia vem trazendo essa resposta de forma muito inusitada e muito afrontosa, né? Desculpa a palavra. Ele vem confrontando essa teologia da prosperidade, a teologia do que eu quero receber porque Deus me ama. E eu quero começar falando, e eu vou passar já a palavra para vocês, mas eu quero falar dos primeiros, muito antes do primeiro capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre o conceito de quem é Deus. E ele fala assim, ele fala que ele é o Senhor e Rei. O pai que ama, ele disciplina seu filho. Lá na página 29, ele vai falar que como é a característica de Deus. Que não é um Deus que ama e satisfaz o desejo, mas é um Deus também que disciplina. É um Deus que vai entender daquilo que a gente de fato necessita. Muito mais do que satisfazer o desejo do nosso coração, ele vai falar assim, será que esse desejo do teu coração é de fato algo que você necessita? É algo que vai fazer bem para a sua vida? Ou você vai ficar tomando leite com Toddy que não tem nutriente nenhum? E ele fala ao final, assim, logo na introdução, ele falou assim, na página 29, ele vai falar nas últimas linhas, uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este sonho contempla a glória de Deus. E assim começa o livro do Bíblia. Ele não começa falando assim, Deus vai destruir o teu sonho porque não faz a vontade dele. Não, ele começa falando o porquê de você sonhar e o porquê você deseja o que você deseja. Então, assim, se aquilo que a gente deseja e sonha não está para a glória de Deus, porque tudo aquilo que a gente vai viver nessa terra, a gente vai viver olhando para a eternidade. Nós fomos criados exatamente para manifestar a glória de Deus neste tempo. E nós somos essas pessoas que estão manifestando esse reino de Deus agora. Então, se a gente faz o que a gente pensa, o que a gente sonha, o que a gente busca, não é para a glória de Deus, tem alguma coisa aí errada, né? Então, o Bíblia começa fazendo essa proposta. E eu quero começar com duas propostas aqui primeiro. Eu quero que alguém fique como guardião do templo, porque nós precisamos não estender tanto a fala aqui, né? Para que todo mundo possa falar. E também eu gostaria, e eu quero diretamente, não vou convidar, mas eu vou pedir para a Manu, que é a nossa historiadora, ela ser a nossa guardiã das memórias. Ela escrever aquilo que a gente está falando aqui neste encontro e aquilo que a gente tem aprendido, né? Porque o seu olhar, ele traz conhecimento para o meu, né? Então, acho isso muito importante. Então, eu quero eleger a Manu
como sendo essa guardiã das memórias, anotando os pontos importantes do nosso clube. E eu quero começar fazendo uma pergunta, e eu gostaria até que quem quiser responder, levanta a mãozinha, que vocês me falassem um trecho que tocou vocês profundamente na leitura desse livro. Pode falar, Henrique. Só tirar o mute. Esse livro é muito interessante, porque eu li ele numa fase muito difícil como é que eu explico? Do criar e desenvolver meu espiritual. E de específico nesse livro, muito bom, eu aprendi a forma certa, assim, que eu lembro, eu olho para o livro e falo, como orar tem um ensinamento ali, né? Não é uma lei, obrigatoriedade, mas tem um passo a passo ali de criar uma oração, que primeiro você engrandece a Deus, depois... Então tem todo um passo a passo ali. Quando eu falo, Deus que destrói sonhos, já vem isso na minha cabeça. Eu acho isso foi além, né, de explicar todo o fato de um Deus que destrói sonhos. É a segunda coisa que mais me chama a atenção nesse livro, porque me veio numa fase que eu realmente necessitava saber disso e aprender com isso, porque a minha oração não era a mais produtiva do mundo, porque o pessoal da minha igreja orava e eu ficava lá orando Pai Nosso, porque eu não sabia como que eu conversava com Deus. E depois desse livro, minha oração mudou drasticamente para melhor, graças a Deus. Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso, Henrique. Porque o que eu achei fantástico nessa parte da oração, acho que é o capítulo 6, né, se não me engano, ele nos dá um ensinamento didático de como a gente orar. E o porquê de cada oração nossa por meio do Pai Nosso. E que eu achei muito interessante que ele falou neste capítulo que tá tudo bem você orar a oração que outras pessoas fizeram, né? E pedindo Deus sabedoria para que a gente consiga fazer as coisas que ele nos propõe. Então, ele fala que a oração, na verdade, ela tem que ter a resposta da vontade de Deus para nós. E ele te dá esse passo a passo didático da oração do Pai Nosso, e que eu achei também muito fantástico. Porque, às vezes, e é algo que eu peguei a ideia do Bibo, deste livro, e apliquei dentro do meu discipulado, porque eu discipulo bastante adolescente. E eles chegam assim, eu não sei orar. Como é que eu vou orar? Então, eu comecei a aplicar essa didática do Bibo dentro do meu discipulado, e isso, na prática, eu tenho visto o crescimento dos meninos, na mudança de vida deles a partir da oração e do devocional que a gente aprende nessas leituras. Alguém mais? Você está sem áudio, Henrique? Oi? Você estava sem áudio, você estava falando? Não, eu estava comentando aqui com o colega que está assistindo. Então, deixa eu pegar agora, porque eu estou com ele aqui. Uma frase que para mim marcou muito, tá bem negrito, assim, bem grande. Fala assim, não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Então, isso para mim mexeu, porque a gente tem que ter essa noção de não esperar para ser chamado, mas já ir fazer, porque lá que você é chamado. E o Israel Subirá, ele fala isso, que na Bíblia, todas as vezes que Deus chamou alguém para alguma coisa, eles estavam trabalhando. Davi estava pastoreando, Gedeão estava moendo lá no negócio do pai dele, no moinho, enfim. Todos estavam sempre trabalhando, Moisés trabalhava. Então, isso para mim foi assim essencial, esse não ficar esperando, sabe? Mas sim de já ir caminhando. Uma hora você descobre o propósito. É muito claro isso na Bíblia, que eu grifei essa parte também, porque me chamou muita atenção. Na Bíblia, ele vai falar sobre o id, né? E o id, ele é um gerúndio. Quem estuda português vai saber que é um gerúndio. Então, na verdade, o mandamento não é o id, é o fazer discípulo, mas você só faz discípulo quando você está no caminho, enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, enquanto você está vivendo a tua vida, você está servindo a Deus e fazendo a vontade dele. E isso é muito legal.
Porque você descobre o seu propósito, na verdade, é entendendo a vontade de Deus. E isso foi muito legal nesse livro do Bibo, quando ele traz isso, sobre a questão da vontade de Deus. E você é o Wilson falar nisso, né? Não, eu sou Marcos. Tá certo. Wilson. Bem-vindo, Marcos. Eu quero dar boas-vindas também para o Juan, não sei se é assim que chama, se ele se chama Juan mesmo. É Juan, né? Seja muito bem-vindo, Juan. E alguém mais quer falar alguma coisa do livro que chamou a atenção? Manu, Lincoln? Eu até deixei meu comentário lá no WhatsApp, mas eu vou falar de novo, porque essa parte, assim, de longe foi a que mais me chamou a atenção, que é o capítulo sobre a vontade de Deus. E eu acho, uma coisa que eu acho fantástica nesse livro também são as ilustrações, porque, assim, eu acho o livro lindo, e parece que quando você vê as imagens, fica mais claro as ideias que o Bibo quis passar na sua cabeça. E, se eu não me engano, esse capítulo sobre a vontade de Deus, ele tem ai, meu Deus, é tipo uma... Como chama aquele negócio de... Bola de cristal. Bola de cristal, isso. Não é? Isso. E aí eu achei interessante, porque o Rodrigo Bibo fala como, às vezes, a gente se perde, né? A nossa mente, ela mesmo se sabota achando que a caminhada com Cristo é uma coisa até meio mística, né? Como se Deus quisesse esconder a vontade dele da gente. E até um ponto, assim, de conforto, né? Uma zona de conforto, a gente falar, eu estou esperando enquanto Deus revela a sua vontade. Na verdade, a vontade de Deus já está revelada na palavra, né? O que resta é a gente saber o nosso caminho. E eu acho muito interessante quando ele faz também um fio com o quanto a igreja, a vida em comunidade, na verdade, ela é necessária para que a vontade de Deus se revele até você, né? Porque as pessoas que estão ao seu redor vão te confirmando qual é o seu papel, aquilo que você serve bem. Então, eu achei interessante demais esse apelo, né, que ele faz para a gente voltar às escrituras, e também o reconhecimento do nosso próximo como uma missão, assim, fundamental de trazer essa revelação para a gente. Obrigada, Manu. Esse foi o capítulo que mais me marcou, na verdade. Foi meu capítulo favorito, que é o capítulo 5. E exatamente por isso, porque dos últimos tempos, o que eu mais tenho ouvido dentro do meu discipulado é eu não sei meu propósito ou eu estou pedindo um sinal. E ele começa o capítulo dando uma bomba. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não sabia disso antes e tal? E foi interessante porque eu já tinha lido esse livro e eu tinha passado por esse capítulo desapercebido. Acho que eu fui impactada, mas não tive o olhar que eu tive nessa segunda leitura desse capítulo. Acho que exatamente porque eu estou passando por isso dentro da igreja. E eu mandei na hora para a pessoa o print lê isso aqui, por favor, para você entender que a verdade de Deus já foi revelada. E é muito legal a gente ver isso, porque em Provérbios é um livro muito fantástico e muito prático para a nossa vida diária. E Provérbios, ele vai revelar a nossa moral espiritual e a nossa moral social. E ele vai sempre... E o Salomão faz de uma forma muito fantástica. Ele usa muito de alegorias, né? Que ele fala da insensatez e da sabedoria. Ele usa esses dois personagens para falar do tolo e tal. E quando ele fala da vontade, da sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele vai falar disso, de que você só conhece a vontade de Deus quando você lê a palavra, quando você entende o que nela está escrito e aplica na sua vida. E esse capítulo do Bibo veio nos mostrar claramente isso que a Bíblia está dizendo. De uma forma muito didática, ele vai falar assim, Deus não é místico. Você não tem que pedir para Deus, Deus, isso é o que você quer? Quando, na verdade, a palavra de Deus já deu o padrão. A palavra dele é o padrão que que a gente deve seguir. E muitas vezes a gente está buscando respostas em outras coisas. E é uma coisa que eu até comentei na escola bíblica no domingo, quando a gente estava falando sobre a verdade da Bíblia, e que a gente fica buscando nos comentários, que uma problemática que eu percebo hoje. Nós buscamos nos comentários bíblicos a resposta para fundamentar a Bíblia. Como assim, gente? Então, nós estamos dando muito maior ênfase às pessoas que a gente segue, aos autores que a gente admira, do que o fundamento bíblico. E eu acho que foi muito interessante isso que o Bibo falou. Ele falou assim, olha, já tem um fundamento.
já tem uma verdade. Não que você não possa buscar outras fontes, né, para você se subsidiar, mas existe um fundamento. E se sua fé não está baseada neste fundamento e você fica buscando outras coisas, esse é misticismo. E não é só quando você fala assim, ó Deus, ora, me dá um sinal de desce fogo do céu. E às vezes Deus já te deu a resposta e você fica buscando ainda confirmações daquilo que Deus já falou, sendo que ele já é perfeito. Ele não precisa de subsídios, porque ele já é perfeito. Então, isso é muito bacana. E eu acho que foi isso que me impactou nesse livro, porque eu aprendi errado. Na minha caminhada cristã, eu aprendi errado sobre como buscar a vontade de Deus, e isso abriu os meus olhos e foi fantástico. Camila, minha Camila, mas fica aí conosco. Eu sei que você não está conseguindo acompanhar, mas assim, espero que você participe com a gente no próxima leitura, e que você esteja com a gente no próximo e comentando sobre o nosso livro. E se você quiser ficar mais um pouquinho para você também ajudar a gente a escolher a próxima leitura, vai ser muito bom, viu? Eu comentei para ninguém achar que levar para o lado pessoal, né? É só porque eu não fiz a leitura mesmo, e às vezes é tão deselegante sair da reunião, né? Mas Não. aí eu tô meio perdida aí, mas eu sigo depois acompanhando lá pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, então. Tudo de bom para vocês. Você também. Beijo. Polly, Oi. sabe o que me chamou bastante atenção nesse livro do Bíblia? É que ele fala uma coisa e quando ele fala essa frase, ela dá um impacto. O capítulo que eu mais gostei foi o Crucificando os Sonhos, né? Capítulo 2. E ele fala o seguinte: Deus não pode ser domesticado. Aslan não pode ser domesticado. E tem uma frase que eu até separei aqui, que é a seguinte: Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Eu acho isso muito legal, porque hoje em dia nós vivemos em uma época onde se busca ao máximo o bem-estar. Então, muitas vezes se olha para Deus com uma perspectiva de uma divindade que nos proporciona um bem-estar, e em troca disso eu o adoro. Só que essa perspectiva, ela é uma perspectiva errônea, porque o maior compromisso de Deus, o compromisso primeiro de Deus, o compromisso primeiro de Cristo conosco, é de nos salvar. É a nossa salvação. E, além disso, quando nós somos salvos e nós precisamos servir, né? Nós precisamos realmente trabalhar para a expansão do reino de Deus, né? Nós precisamos olhar para Deus com uma perspectiva relacional e não com uma perspectiva da barganha, do tipo, olha, eu oro, eu leio a palavra e em troca disso você me dá o que eu quero, você me dá proteção, enfim. Como diz o Bibo, né? Um Deus desse me vê dois, por favor, que eu quero levar para a viagem, né? Então, muitas vezes, o que se observa é que as pessoas possuem uma perspectiva acerca de Deus muito mais no sentido monolátrico, uma monolatria mesmo, tá? Do que uma questão relacional, do que uma perspectiva de relacionamento mesmo, de querer estar junto, de querer caminhar junto, né? E o livro, enfim, o Bibo vai dizer outras coisas muito legais no livro, como a questão do discipulado, o custo que é ser um discípulo de Jesus, mas, enfim, a gente vai falando sobre isso ao longo da reunião, mas eu queria destacar esse aspecto, né? Deus não pode ser domesticado. Nós precisamos realmente ter uma perspectiva de relacionamento com Ele, não uma perspectiva pura e simplesmente monolátrica. Isso. Camila, você pode falar, Camila? Eu ia até sair da reunião, mas depois que o Lincoln deu essa deixa aí, ficou impossível. Eu queria comentar o seguinte, desculpem, eu não li a obra, mas eu
como alguém que estuda filosofia, eu percebo que esse ponto citado é um problema muito grande, no sentido de que quando as pessoas não entendem isso, que o Lincoln muito bem colocou, que Deus não é domesticado, não pode ser domesticado, nem é passível de domesticação, e também que ele não pode ser reduzido a conceitos teológicos. Com isso, eu não quero dizer que nós não devamos nos empenhar no esforço teológico de conhecer a Deus, mas a nossa descrição do ser divino está sempre aquém de quem Deus é. Por melhor que seja a nossa linguagem, por mais conhecimento teológico que a gente tenha, não importa, o melhor cristão que já pisou na Terra ainda não consegue descrever Deus da forma adequada. Então, por quê? Porque Deus é um ser infinito, perfeito, que precisa não me leve a mal, mas ele precisa se rebaixar para conseguir se fazer compreensível a seres que são finitos e limitados e imperfeitos. Então, assim, quando Paulo fala isso em Filipenses, né, que Deus abriu mão da sua glória, se fez carne, às vezes a gente lê esse texto, passa por esse texto, não tem a dimensão do que isso significa. Agora, na prática, eu vejo, especialmente na academia, que a filosofia ela tem um papel importante quando ela descreve algumas categorias, especialmente no âmbito da metafísica, né? Que faz um estudo, especialmente em filosofia da religião, que vai analisar os conceitos ali, qual é o vocabulário da maioria das religiões, e eles têm algum tipo eles têm algo em comum. Tratam sempre o Deus divino como algo muito grande que não pode ser reduzido. E me incomoda saber que mesmo outras religiões islâmicas, o próprio judaísmo, conseguem entender que o Deus deles, a divindade deles é um ser que está para além da linguagem, e às vezes nós cristãos, católicos ou protestantes, quando muito presos numa determinada bolha teológica, a gente quer defender uma vírgula, sem a clara certeza ou convicção se aquele conceito está bem compreendido pela própria teologia e quem dirá pelos membros, né, de uma igreja local. E aí a gente acaba domesticando Deus. Mesmo que a gente não admita isso, a gente tenta manipular Deus para que ele entre na nossa perspectiva teológica. E esse é um problema, especialmente quando se fala de cosmovisão cristã, às vezes se força Deus para ele caber numa cosmovisão que eu não sei se é realmente cristã, ou se é a perspectiva de um determinado teólogo, de uma determinada denominação. Então, esse é um problema, assim, grave, e a gente tem vivido um pouco isso, e tem uma série de desdobramentos complicados. Sim, eu concordo com você, Camila, que é algo muito grave, e eu acho que foi por isso também, inclusive, que o Bibo trouxe essa mensagem, que até bem no final do livro dele, é o final, mas que é impactante, e que nós precisamos ter esse olhar de que Deus, a Bíblia mesmo afirma que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Então, assim, significa que ele não dá para você simplesmente conceituar Deus. É impossível você conceituar Deus e colocar ele dentro de uma caixinha. Exatamente. Se vai você conseguisse conhecer a Deus nessa vida terrena, a eternidade não teria propósito. Não teria, exatamente. Então, se Deus fosse passível de ser conhecido plenamente, e aí às vezes a gente pega textos fora do contexto, né? Em Cristo nós vamos conhecer a plenitude de Deus, vamos ter a mente de Cristo, a gente acha que isso é literalmente, uma vez cristão, eu vou ter exatamente a mesma mente de Cristo. Não, você tem que entender que aquilo ali é uma linguagem de adequação, porque Cristo foi homem, mas também foi Deus. É um conceito de paternidade, ao mesmo tempo que Deus é o nosso pai, mas a gente não pode tratar ele, né, com essa não reverência, né? São seres distintos, embora porque nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos assim. Deus teve um filho, é Cristo, ele é unigênito e primogênito. Nós nos tornamos filhos a partir da adoção. Então, o próprio vocabulário
de adoção, para você que é do direito, Poliana, é quem se tornou filho depois, né? E quem não era originalmente, digamos assim, filho. Então, tem uma série de vocabulários teológicos que dão, ao mesmo tempo que aproximam, não fazem uma aproximação banal, né? Como se a gente pudesse reduzir Deus à categoria do humano. Não pode, e você porque acabou, e você acabou de citar um dos pensamentos que o Bibo traz no livro, que ele vai primeiro falar que nós somos escravos, ele vai falar disso no capítulo, acho que 3 ou 4, ele vai falar que nós somos escravos, e ele fala que eu quero até citar esse ponto, porque é muito interessante, que ele vai contar a história de como eram os judeus há tempos atrás, de que a pessoa, quando eu completava 7 anos de escravidão, ele tinha que libertar esse escravo. Só que muitas vezes esse escravo, ele tinha filhos e família. O escravo era liberto, só que toda a família dele continuava. Então, muitas vezes, esses escravos, ele optava, por amor, continuar a ser escravo para continuar com a família. Então, eles iam diante do juiz, eles furavam a orelha desse escravo para marcar ele, dizendo assim, ele, por escolha, decidiu ser escravo. E ele fala assim, somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus, manifesta na vida, morte e ressurreição de Jesus, que parece não haver outro caminho senão esse do serviço, o de se tornar escravo. E ele faz essa distinção muito clara de que o servo, ele tem escolha de trabalhar ou não, ele tem escolha de ser assalariado ou não, só que o escravo não, o escravo é uma coisa, uma propriedade. E ele nos coloca e Cristo nos coloca nesse nível de escravo, que nós saímos da propriedade do pecado e passamos a ser propriedade de Deus. E ele também fala da categoria de filho, que ele fala assim, ele vai nos chamar de filhos por adoção, porque por meio de Cristo, não nosso, mas por meio de Cristo nós somos adotados e podemos chamar ele de pai. E também, ele também fala da categoria de amigo, que ele fala assim, olha, vocês são escravos, mas eu vou compartilhar com você o que está no meu coração. E a partir daí você vai viver. E isso é muito interessante, porque ele, ao final do livro ele vai falar disso, falando assim, que Deus, não é você que controla Deus, não é você que vai dizer para Deus quem ele deve ser. Ele controla o universo, ele te criou, como é que você quer colocar ele na sua caixinha limitada? Então, cai na real, filho. É mais ou menos isso que ele quer dizer, cai na real. Mas só que ele, ao final ele fala uma coisa que não tem como você pode tentar na sua mente limitada, tentar definir Deus. E ele vai falar assim que, na verdade, Deus, ele quis se mostrar a gente. Ele quis se revelar no sentido de quem ele é na nossa limitação, não na sua plenitude, não na sua totalidade, que é algo que a gente eternamente vai viver conhecendo. Então, assim, imagine, você vai para a eternidade e ainda assim, eternamente, você não vai conhecer ele na sua totalidade, porque ele é. A filosofia explica isso de uma forma muito mágica e muito interessante. É algo que me fascina na filosofia exatamente porque ela conseguiu me trazer a essência de Deus, me distinguindo dele. Por exemplo, ele fala que qual é a diferença de ser e existir? E eles fazem essa conceituação de forma... eu nem sei explicar com que palavras falsas, mas de uma forma muito maestral, né? Eles falam que Deus é porque ele sempre vai ser. Ele não nasceu de nada. Nós existimos porque nós saímos dele. Então, não tem como eu dizer para Deus, dizer o direito para Deus, como a gente costuma dizer. Não dá para falar. E Bíblia vai falar assim... o verbo, com o verbo ser, que é do hebraico, né, que ele vai falar assim, quando ele vai falar a palavra de Moisés, quando Moisés encontra Deus para libertar o povo do Egito, então Moisés pergunta para Deus assim, Deus, então quem eu vou dizer que você é, que está me enviando? E ele vai falar assim, diz que eu sou. Então ele vai falar que é do verbo ser. Em hebraico não significa simplesmente existir. Ele significa o quê? Que ele estará presente, é uma continuidade, tem o sentido de uma presença relacional e atuante. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele não está se mostrando totalmente para a gente, porque é impossível, não tem como a gente saber quem é Deus, mas ele se relaciona e ele atua para dizer para a gente, eu sou aquilo que você necessita
eu sou o Deus que está com você na doença, eu sou o Deus de paz, eu sou o Deus de amor, eu sou o Deus na sua necessidade. E Cristo vai trazer esse eu sou, a gente vai ver isso muito claro no livro de João, que quando Jesus, João, na verdade, vai falar que quando Jesus fala os 7 eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a água viva. Então, eu sou o Deus que você precisa, no momento que você precisa, não no momento que você quer e deseja. Alguém? Eu só ia dar continuidade ao que você falou, porque assim, a filosofia tem uma área específica só para estudar o ser, que a gente chama de ontologia, né? Uhum. E a gente estuda essa clara distinção entre o ser, com letra maiúscula, e os entes, que seriam os seres que são derivados deste ser maior. Então, assim, não é somente existir, porque ele tem existência própria, ele não foi criado por ninguém, ele é eterno e infinito. Então, quando você começa a esclarecer essas categorias, você começa a perceber de forma mais evidente assim, o quanto é absurdo alguém querer reduzir Deus ao mundo material ou a conceitos teológicos. E volto a dizer, com isso eu não estou desestimulando o estudo da filosofia, da teologia. Eu estou dizendo assim, que a gente tem que... É até um amor e um respeito a Deus pela sua grandeza, porque quando a gente discute teologia, questões denominacionais, por exemplo, quem está certo, quem está errado, batistas, presbiterianos e tal, no fundo, eu tenho uma visão, eu desenvolvi isso ao longo da minha caminhada de fé, posso estar equivocada, mas é como se Deus fosse tão grande, que é difícil chegar num consenso entre isso. A gente bater um martelo e falar, Deus é isso, Deus não é, por exemplo, batismo por aspersão e imersão, isso é coisa tão pequena, perto de quem Deus é. Então, assim, quando você entende certas coisas, você começa a perceber como os cristãos perdem tempo com coisas absolutamente superficiais, enquanto o reino de Deus é feito de outras coisas mais relevantes. E estudar filosofia me ajudou muito a entender isso. E uma das minhas perspectivas assim é que nós cristãos temos que ler mais, não só o texto bíblico, que é essencial, mas assim como a filosofia, especialmente a filosofia cristã, Agostinho, Tomás de Aquino, esses caras podem contribuir para a gente ter a nossa visão alargada, porque eles são da antiguidade, são do medievo, mas parece que a modernidade está estreitando ainda mais a nossa visão de quem Deus é. Porque a gente quer ter um domínio completo sobre isso, talvez para tentar, com esse domínio, responder às demandas da modernidade, que também são complicadas em outros aspectos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito temor a Deus, tem que buscar essa vida mais relacional mesmo, e entender essa distinção. Ao mesmo tempo que somos filhos, não somos iguais a Cristo, nós dependemos dele e temos uma aliança com ele, mas sempre tem que ter uma postura de reverência, né? Então, um tanto, parece complicado equilibrar essas coisas, mas eu acho que a vivência cristã, e esse é o papel tão importante do discipulado, como vocês citaram, porque se tem uma coisa que a filosofia também estuda, é que não há como. Alguns filósofos cristãos dizem que a nossa relação horizontal com o próximo depende da nossa relação vertical. Então, se você realmente não ama a Deus por quem ele é, você vai ter problemas para se relacionar com o seu irmão. É o que o próprio João diz. Você diz amar a Deus a quem você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê, é uma contradição, é uma hipocrisia. Então, a nossa forma de corrigir as nossas relações interpessoais também é reavaliando a nossa própria relação com Deus. Quem é Deus para nós? Será que nós estamos apertando, estreitando muito ele para ele caber na nossa visão? E aí parece que, às vezes, o conceito de cosmovisão é distorcido para justificar coisas que não são justificáveis, nem mesmo pela própria Escritura. Desculpa aí, falei demais. Não, que isso. Obrigada pela sua contribuição. Mas há um ponto que eu quero pontuar aqui, Camila, por exemplo, apesar da gente ser tão diferentes no sentido de Deus, né? Nós não somos deuses, nós somos criação dele.
ele decidiu, por si mesmo, compartilhar com a gente algumas características e aspectos dele em nós. Nós caminhamos nessa busca incessante de nos parecer cada dia mais com Cristo. Por isso que em Efésios, capítulo 1, ele vai falar que tudo converge em Jesus. Tudo. Então, assim, toda a nossa vida, ela tem que convergir em Cristo, ela tem que se assemelhar à pessoa de Jesus. E ele falou assim, olha, eu estou andando aqui com vocês não para vocês se tornarem Deus, mas é para que vocês se tornem parecidos comigo em minhas características. E essa deve ser a nossa caminhada. E é isso que o Bibo também traz nesse livro dele. Ele vai fazer essa distinção clara de quem é Deus, só que ele vai falar assim, apesar dele ser tão diferente, tão distante da gente no sentido de poder e glória, ele se aproxima da gente para se relacionar conosco e ser aquilo que a gente precisa. Então é muito mais do que é muito mais, e eu concordo na parte de que a gente não precisa, a gente tem que parar com essa questão de colocar Deus dentro da nossa caixinha, do nosso, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, Deus tem que ser isso. Ou então é algo que me afronta absurdamente, eu pensei, não, vou colocar Deus na parede. Gente, isso para mim é um absurdo. Isso para mim, eu fico assim, dá um tique-tique nervoso. Como assim, meu filho? Não dá para você colocar Deus na parede, né? Não dá para você fazer uma oração e depois, não, filho, agora pá, mágica. E é isso que o Bibo traz. É isso que o Bibo fala assim, eu estou cansado desse tipo de pessoas que acham que Deus ele está aqui para servi-lo, porque Deus morreu por mim, então agora ele é obrigado a me servir, a fazer a minha vontade e o meu desejo. E na verdade não é. É o contrário. É porque nós recebemos que nós servimos. É porque o amor que nós já temos que nós abrimos mão. E é isso que a gente tem que entender. Tem que entender que nós fomos salvos para Ele, por Ele e para Ele. Não para nós mesmos. Eu acho que um ponto que resume bem essa sua fala é que no livro de Jó, talvez o livro em que um ser humano mais questionou a Deus, dentre todos os livros da Bíblia, enquanto Jó questiona e aguarda respostas, obviamente, às suas perguntas, Deus não responde as perguntas de Jó e começa a falar quem ele é. Ou seja, quem eu sou é muito maior do que as respostas que você quer ouvir. Então... E é interessante, desculpa só te cortar, mas é interessante essa fala de Jó, que eu achei que é isso que o Bibo traz constantemente no livro dele. Que Jó, ele começa a questionar Deus sobre todas as coisas que está passando, só que Deus fala assim para ele, cara, então tá bom, você quer duelar aqui? Vamos discutir aqui de pé de igualdade. Onde você estava, filho, quando foi construídas as coisas? Já que você quer ser como eu, já que você quer discutir, quer me questionar sobre as minhas decisões, sobre aquilo que você passa, então vamos lá, vou te perguntar aqui onde você estava, quando eu criei todas as coisas. Quando eu estava lá, quando o céu estava sendo feito. E é exatamente mais ou menos isso que a gente precisa se perguntar, cara, onde eu estava? Para eu estar querendo questionar Deus. Paulo diz isso também, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Ele é autossuficiente, ele não foi criado por ninguém, ele não depende de ninguém. Agora, embora ele não dependa de ninguém, isso não significa que nós podemos dar péssimo testemunho, nós podemos viver de modo indigno do evangelho que professamos. São coisas distintas, né? Porque nós somos criados para ser sal e luz. E se nós temos o poder do Espírito em nós, eu creio que uma vez regenerado, nós fomos capacitados sobrenaturalmente para viver de modo digno do evangelho. Isso não significa que seremos perfeitos, a gente vai continuar pecando, mas viver de modo absolutamente contraditório com toda a Escritura é uma coisa que, ao invés de a gente botar Deus na parede, a gente tem que parar e se colocar na parede, ou melhor, deixar que Deus nos coloque na parede, né? Deixar que a própria Escritura nos coloque na parede. Eu acho que esse é o ponto. A gente não quer se questionar, a gente não quer se autoexaminar, se autocriticar. Então, a gente é tão cheio de si, tão orgulhoso, que a gente, às vezes, prefere questionar a Deus do que se questionar. Isso também é um problema da modernidade. Sim, e aí você entra no ponto que eu quero falar aqui do próprio livro,
que é quando a humanidade não quer se questionar, a humanidade não quer olhar para dentro de si mesmo, é um ponto que o Bibo traz no livro dele, que é lá no capítulo... Deixa eu ver aqui rapidão, qual que é o capítulo? Acho que é o capítulo 2, é o capítulo 2, que ele vai falar sobre a questão do Homem-Aranha, lembram? Mas ele fala que nós somos, nossos sonhos devem estar na via cruz, né? Que é você crucificar o seu ego. Que, na verdade, Cristo, quando ele fala assim de que a gente deve caminhar com ele, a gente deve ser seus discípulos, ele está falando que, olha, você tem que viver uma vida de sentença de morte do seu ego. Você tem que matar isso em você. Você não está sendo meu discípulo para ser estrela. Você não está sendo meu discípulo para ser aplaudido, para você receber glórias, nada disso. Na verdade, e que ele fala uma frase muito importante, que ele fala assim, a esperança viva habita no discípulo regenerado, ou seja, naquele discípulo que mata o seu ego, no discípulo que entende o seu propósito. E a gente vê isso muito claro na vida de Pedro. Pedro, ele no início, assim, né, ele fala assim, não, Jesus, você não vai para a cruz, e ele corta a orelha do soldado, é aquele vucu-vucu todo, mas quando ele entende, quando ele se converte, principalmente quando o Espírito Santo é revelado a ele em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele falou assim, olha, o ego de Pedro foi tão transformado que ele falou assim, olha, eu não sou digno nem de morrer como ele, me põe de cabeça para baixo. Então, assim, aí você percebe como aí você fala assim, aí você entende, quando eu li esse capítulo, você entende o quanto os mártires daquela época entendiam isso, que a vida com Jesus é de negação. A vida de Jesus é eu não olhar para mim. É lógico e é óbvio que a gente vai ter bênçãos aqui. É lógico que Jesus vai nos presentear com a nossa vida aqui na Terra, mas não é esse o objetivo. Não é eu ser celebridade, não é eu conquistar os melhores empregos, as melhores casas. Não é disso que se trata ser discípulo de Jesus. E, na verdade, é isso que tem sido pregado nos últimos tempos, né? Que você, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, e você vê os testemunhos, não, Deus me deu um carro, cara, testemunho é quando a pessoa levanta e anda. Isso é testemunho. Então, assim, e ele fala uma frase na página 52 que eu acho muito interessante, que ele fala assim, somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Então, assim, o primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra, a sua vontade, como extremamente belos e valiosos. É submissão mesmo, é o que o Link acabou de falar. É submissão à vontade de Deus. E ele traz, quando ele vai falar de Jesus no Getsemane, né? Que Jesus falou assim, poxa, eu poderia não ir para a cruz, tranquilamente, mas eu decidi seguir a vontade do Pai, que é a morte. E é isso que nós precisamos entender, que o Evangelho ele se trata de uma submissão à vontade do Pai e de uma negação de nós mesmos, porque nós somos escravos. Nós não temos a tal liberdade de achar que a gente tem que fazer o que a gente quer. A gente não tinha isso nem quando a gente era pecador, porque a gente não fazia aquilo que a gente queria. Quando a gente era pecador, a gente seguia o plano de Satanás e a gente vivia cativos e escravos dos nossos próprios desejos. É isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 1. Então, assim, quem somos nós para dizer agora que nós somos livres em Cristo? Nós somos livres do pecado, nós fomos libertos dessa maldição para voltar a ter esperança em Cristo, para voltar a ter um relacionamento com o Pai. Mas isso não significa que nós agora vamos fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e achar que Deus tem que responder nossos desejos, senão a gente vai voltar a ser escravo do pecado. Porque é isso que nossos desejos nos levam, à perdição. Isso ficou muito claro, e o Bíblia traz isso no livro dele, quando fala da queda do homem em Gênesis, né? Que ele vai falar assim, olha, o homem tentando andar sozinho, sem Deus, caiu, deu ruim. E quando a gente abre mão das nossas vontades, do nosso desejo para Deus, a gente começa a receber deles as outras coisas que a gente quer. Eu lembro quando eu comecei, eu estudava, e quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu quero ser juiz. No início, eu queria ser juiz porque eu quero dar uma resposta para a sociedade, que eu sou capaz, eu sou isso. Todo mundo falava que eu não ia conseguir nem sair do ensino médio, era algo que me falavam direto, porque
Eu não estudava, Manu, eu não estudava. Era terrível. Mas, assim, eu falei assim, eu não vou ser isso que as pessoas estão dizendo. Eu não vou engravidar cedo, porque todo mundo falava que eu ia engravidar cedo. Todo mundo falava que eu não ia dar nada na vida, que eu não ia resolver. Então, pronto. Então, eu decidi que não ia ser como as pessoas falavam. E eu comecei a estudar. Só que eu comecei a fazer isso para dar respostas. E quando eu decidi ser juiz, eu falei assim, eu quero ser juiz porque eu quero dizer para esse povo que eu sou boa. Então, mas na verdade, essa questão de eu ser juiz nunca ia me satisfazer, porque eu ia estar sempre querendo provar para as pessoas quem eu era. E um dia, numa pregação, o pastor falou exatamente isso. Você está disposto a ir para a cruz com Jesus? E aí aquilo pesou no meu coração e à noite eu fui orar, foi a oração mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que ia sofrer tanto para fazer essa oração. E eu orei e falei assim, Deus, eu entrego hoje a minha carreira nas tuas mãos. Eu não quero ser juiz se não for para a sua glória. Eu não quero me tornar alguém que vai fazer, cumprir a lei se não for para que seu nome seja glorificado. E isso foi muito difícil para mim, porque eu chorei muito, porque não era por... não, agora eu estou abrindo mão daquilo que eu sempre tive, de querer provar, de querer dizer que eu sou era boa, para seguir a vontade de Deus. E isso foi muito incrível. Então, isso falou muito forte no meu coração, do que é você ir para a cruz, do que você é abrir mão de si mesmo. Você está disposto a abrir mão daquilo que você mais deseja em nome de Deus? E é isso que esse livro me impactou nessa parte. E eu quero fazer uma segunda pergunta, que acho que eu só fiz uma, né? É errado pensar em Deus como um abençoador, consolador? O que vocês acham? Se ninguém falar, eu vou responder. Respondi, Camila. Eu acho que não tem problema nenhum enxergar Deus como abençoador. Acho que o problema é se essa bênção ela vem por mérito ou pela graça. Acho que esse é o ponto. Se ela vem pelo mérito ou apesar dos nossos deméritos, que são muitos. Uhum. Então, isso que rompe a lógica da prosperidade, né? Porque a lógica da prosperidade, eu dou oferta porque eu vou receber 10 vezes mais. Uhum. Eu jejum para ser abençoado. E aí, se a nossa intenção, a gente tem que sempre examinar a intenção do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que a gente quer a coisa para a glória de Deus, e às vezes aquela fala, né? Qual o propósito da vida humana? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, é mal interpretado, porque a gente consegue colocar todas as coisas nesse espaço como se fosse supostamente para a glória de Deus, mas às vezes é para a nossa glória pessoal. A gente que está arrancando o nosso nome dali e botando Deus, né? Então, fazer essa distinção é algo individual, que carece, obviamente, do auxílio divino, mas não é algo que você vai fazer de forma comunitária. Você pode ser tocado num culto público. Você pode ouvir uma pregação, uma oração e ser tocado no culto público. Mas isso é a sua vida com Deus, é você e Deus. Tem coisas que, né, os outros podem nos ajudar, mas não fazer em nosso lugar. Eu acho que fazer aquela oração que Davi fez, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Porque tem que sondar, porque tem muita coisa escondida e a gente mesmo esconde. A gente dá acesso a Deus a só umas partes mais tranquilas, né? As partes mais sujas, mais obscuras do nosso coração, a gente vai trancando, igual quando você tranca um quarto de bagunça para que uma visita não veja como o seu apartamento está bagunçado, né? Você arruma a sala para recepcionar, aquele quarto de bagunça você tranca e fala, não, esse aqui eu não vou te dar acesso. E às vezes a gente faz isso. E esse é um ponto importante, parece. Uhum. Alguém mais? Eu acho que o problema não está em ver Deus como abençoador. O problema está quando a bênção é
a causa fim da sua adoração. A bênção, ela não pode ser a finalidade. Tá entendendo? Uhum. O que Sim. ocorre hoje é o inverso. Eu me aproximo de Deus porque eu preciso de determinada coisa. Eu preciso de algo, né? Então, nessa perspectiva, Deus já não é mais o objeto da nossa adoração. Deus, ele passa a ser apenas o meio pelo qual eu alcanço os meus objetivos. É como se ele fosse aquela mão amiga, sabe? E aí nós reduzimos Deus. Nós reduzimos Deus a apenas o gênio da lâmpada mágica, né? Que é a teologia da Xuxa, né? Que o Bibo fala, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não é assim. Então, Deus precisa ser a causa final da nossa vida e da nossa adoração. Não as bênçãos, não as coisas que nós precisamos, né? Por isso que o erro não está em vermos Deus como Deus abençoador, porque sim, Deus ele se importa conosco. Deus olha para nós. Deus, ele não é um Deus insensível aos nossos afetos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, e é o que a Camila disse exatamente sobre o Salmo de Davi, sondar o nosso coração. A quem eu tenho adorado? O que tem sido realmente a primazia do meu coração? Entende? Então, eu acho que nós precisamos, frequentemente, sondar o nosso coração nesse sentido. Deus tem sido a finalidade da minha vida ou Deus tem sido apenas o meio? É exatamente isso. Essa sondagem, ela precisa. Mas quando a gente pensa no Deus como consolador e abençoador, a gente sempre fala assim, cara, mas é uma coisa que da teologia da prosperidade, ela pega muito essa frase, que Deus vai te abençoar, porque ele tem uma nova vida para você e tal. E eu acho importante que em Mateus ele vai falar, eu não lembro onde, ele vai falar, vinde a mim, todos que estão cansados, eu vos aliviarei, que é a frase típica da teologia da prosperidade, que meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? E cara, as pessoas não têm noção do que Jesus está dizendo ali, eu acho, eu tenho uma leve sensação. Mas vamos trazer uma coisa bem prática aqui, que é o C.S. Lewis, ele fala disso de uma forma muito mais clara, né? Ele fala assim, se vocês procuram uma religião confortável, definitivamente essa religião não está em Cristo, no cristianismo. Então, por quê? Porque quando você vai falar de Deus abençoador, ele vai falar assim, poxa, você está tendo um jugo que e ele, quando ele está falando dessa questão do jugo, ele vai falar dos fariseus, que eles davam para os seus talmidins, eles colocavam um fardo que nem eles sequer carregavam. Eles colocavam uma doutrina neles que nem eles mesmos faziam. Só que Jesus estava falando assim, olha, vinde a mim, que o meu fardo, meu jugo é suave. Só que o chamado da vida cristã é um chamado de transformação do meu eu, e isso vai me custar muito, vai exigir muito de mim, porque tem que transformar algo, e isso dói. Então, assim, quando fala de bênção de Deus, você está falando assim, cara, eu estou aqui para transformar você, para mudar você, para fazer de você uma nova criatura. Isso é o jugo que você precisa carregar, porque você vai estar sempre guerreando consigo mesmo. Então, quando se fala de bênção, de um Deus que consola, é exatamente isso. De um Deus que vai nos abençoar no sentido de que vai mudar a nossa forma de ser, nossa forma de pensar e nossa forma de viver. E ele vai consolar sim, porque eu lembro que no meu início do meu discipulado, eu me converti no final de 2018. Sou bem novinha, Camila. Então, assim, eu me converti no final de 2018. Mas no ano de 2019, foi o ano que eu levei eu não sei nem te explicar o que era, mas eu tinha a sensação que eu saía de cada discipulado com menos um membro do meu corpo, de tanta dor que eu sentia. Então, assim, não foi algo que foi um bálsamo na minha vida. Foi um ano de 2019, foi um ano transformador, mas um ano revelador. Exatamente. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele vai revelar a verdade sobre nós. Isso é a bênção de Deus.
A bênção de Deus não consiste apenas nas coisas materiais deste mundo, mas ela é muito mais, ela consiste muito mais nas bênçãos espirituais, que é o que é a nossa transformação do nosso ser. Então, isso é a bênção e o consolo de Deus para a gente. Então, assim, nós podemos sim pensar num Deus consolador e abençoador, e no Deus que muda quem nós somos. E essa é a bênção que Deus tem para a gente. Diz aí, Manu. Eu achei interessante, Polly, quando você faz essa pergunta com essas palavras, né? Sobre a bênção de um Deus abençoador e de um Deus consolador. Se a gente for olhar, assim, toda a história de Israel, né? O N.T. Wright fala isso no livro dele, o Indicadores Fragmentos. Que a gente vê um Deus que é maravilhoso. Que desde o início, tudo aquilo que Deus ordenou a Moisés que fizesse era um símbolo da presença dele. Era um Deus que queria tabernacular com o povo, queria estar no meio do povo. E quando Deus promete a bênção a Israel, né, de geração em geração, Deus não estava falando de presentes, Deus estava falando da presença, né? A minha presença vai te acompanhar. Então, a bênção de Deus é a presença dele. E é interessante que quando a gente vê o papel do Espírito Santo como consolador, é exatamente no momento em que Jesus precisa subir. E ele fala para os seus filhos, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Vai vir um consolador. Então, essa tarefa, né, da bênção e do consolo, são duas tarefas que apontam para a presença de Deus. Nem sempre, na verdade, quase nunca, né, a bênção está relacionada a algo de bom aos nossos olhos que nós vamos ganhar. Mas há uma promessa de um Deus que vai estar do nosso lado, independente do que acontecer. Então, eu vejo mais por esse lado, né? Esse consolo não é exatamente um suporte emocional, mas a força de Deus mesmo dentro de nós. É muito interessante isso. É exatamente isso que diz sobre a bênção. Que nós entendemos errado, que nós aprendemos errado, na verdade. Essa bênção de Deus está relacionada à presença dele, e quando ele fala assim, eu vou mandar um consolador, ele está dizendo assim, eu vou mandar um outro que é igual a mim. Na verdade, sou eu. Então, ele tá mandando ele novamente como o Espírito Santo para habitar na gente. E essa é a bênção que ele tem para nós. As questões materiais, elas só são as dádivas dessa terra, que ela não tem o mesmo peso e a mesma medida do que a presença do Pai em nós. Eu lembro muito claro isso. Eu não era nem da igreja ainda, mas a minha irmã ela ficou na UTI porque ela engravidou e teve problema de eclâmpsia. E foi essa frase dela que me tocou assim, para o evangelho. Foi quando ela falou assim, eu sei que Deus está aqui. Então, isso já me basta para me manter em paz. Essa mulher é louca. Naquela época, eu achava que ela... Então, essa é a loucura do evangelho. É você ver a presença de Deus como consolo para o nosso dia a dia. É você ter a paz de você estar sobre uma tempestade e seu barco conseguir continuar navegando. Isso é o consolo de Deus. Fala, Camila. Não, eu só ia tentar completar o que a Manu falou, e eu acho que, até o que o Lincoln disse anteriormente, quando ele falou, Deus deixa de ser o objeto da nossa adoração, né? Eu acho que, desculpa, vou fazer essa... Mas, na minha opinião, Deus nunca é objeto. Deus sempre é sujeito. E quando a gente entende isso, porque a nossa forma de olhar para o mundo, nós somos superiores ao mundo, né? Material, as coisas criadas. Então, o mundo é objeto para nós. Mas o semelhante nunca pode ser objetificado. A gente sempre tem que enxergar o semelhante como coigual. E Deus também não. Se a gente enxerga Deus como um objeto de adoração, um mero ídolo, a gente pode buscá-lo, não pela sua presença, não pela regeneração, não pela transformação de caráter, não porque desejamos a vida em santidade, mas pelo que ele pode nos oferecer. Acho que esse é o ponto, né? Aí, tentando unir aqui o que a gente disse. Então, a questão é nunca tratar Deus como objeto. Ele pode nos dar objetos, ele pode nos abençoar com coisas e pessoas também, colocando pessoas na nossa vida, pode. Mas ainda que ele não faça nada disso, ele continua sendo Deus. E ainda que ele não faça nada disso, a salvação tem que nos ser suficiente. Tem que ser suficientemente motivo de gratidão, de alegria, não uma alegria terrena, material, que provém de nossas conquistas, mas uma alegria interior, que flui como um rio,
que rega a nossa alma e é suficiente para nos trazer satisfação. E quando nós não estamos satisfeitos interiormente com Deus, quando essa fonte inesgotável de água da vida não sacia a nossa sede, aí nós precisamos de outras coisas, entende? Se a água viva não sacia a nossa sede, a gente vai buscar outro tipo de líquido no mundo. Então, aí eu volto a dizer o que eu disse antes. Para as nossas relações com o próximo serem saudáveis, sempre temos que examinar nossa relação com Deus. Quando você fere o seu irmão, ao invés de tentar botar a culpa no seu irmão porque ele te provocou, pare e olhe qual é a sua relação com Deus. Nas suas orações, você tem pedido mais bens materiais ou para Deus sondar o seu coração, ver se há em você algum caminho mau, te mostrar que caminho mau é esse, usar pessoas para te criticarem, te advertirem, te repreenderem, porque isso é caminhada cristã. A caminhada cristã não é um oba-oba, não é um clube social de Jesus Cristo para a gente se encontrar depois do culto, comer uma pizza. Pode ser isso, a comunhão do corpo também é isso, mas essa nunca pode ser a finalidade, esse nunca pode ser o propósito. Então, nesse ponto, eu acho que, por isso eu gosto tanto de Austin, e eu acho que ele trabalha muito bem essa questão de como a virtude, ou seja, a sabedoria, o crescimento, o crescer, fluir em Deus, é o centro, é o centro de todas as coisas. Quando você perde esse norte, tudo começa a desandar. É uma questão de tempo para as coisas começarem a aparecer e os ídolos vão levantando, né? Eles vão aparecendo, eles vão mostrando a sua face, pouco a pouco, até você já ter perdido completamente o rumo, e aí é um problema. E é por isso que a gente tem que vigiar essa questão, e é muito, muito legal que o Bibo traz isso na parte que ele fala sobre a gente buscar a Deus, que a gente, como o próprio Agostinho fala, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele vai falar isso muito claro, porque a gente fica, inclusive, fala assim, não, Deus não é um tapa-buraco. O Bibo, ele vai falar isso no livro dele. Deus, ele é Deus. Mas ele vai falar assim, que nós temos que buscar a nossa alegria em Deus. Então, a nossa satisfação, ela não deve ser naquilo que rege, que a gente acha que rege a nossa vida no mundo material, mas em Deus. Mas como a gente busca essa alegria em Deus? Conhecendo a verdade da palavra dele. Conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra dele. Então, assim, quanto mais a gente nos satisfazer em Deus e na sua justiça, mais felizes nós vamos ser. Porque a paz, ela está relacionada àquilo que Cristo fez na cruz. A paz, ela está literalmente relacionada com a morte de Jesus. Foi por meio da morte que Cristo nos resgatou, por meio da morte foi que ele nos regenerou e nos deu novamente a oportunidade da gente voltar a ter contato com Deus. E é isso que faz da gente ter paz. Então, muitas vezes, o que é o problema é a gente ficar buscando em outras coisas, em outras circunstâncias, satisfação pessoal. E, na verdade, é isso que a Bíblia está dizendo. A nossa alegria está em conhecer a Deus. E quanto mais a gente se aprofunda neste conhecimento, e este conhecimento não é apenas teológico, esse conhecimento não é apenas filosófico ou científico. Esse conhecimento é sobre relacionamento. É igual ele fala no livro dele, isso que eu achei muito fantástico, que ele fala assim, é muito mais de ouvir Deus do que falar. E esse ouvir Deus é na sua palavra. A palavra de Deus tem que ser o nosso manual de fé e prática central. As outras coisas só são complementos daquilo que é o fundamento da nossa vida, da nossa existência. E isso tem que ficar muito claro. E partindo para um outro ponto do próprio livro, para a gente fechar aqui, eu quero falar sobre o amor ao próximo. Que o Bibo traz isso no livro dele, no capítulo 3, eu acho. E ele vai falar, e o que eu achei fantástico, ele traz 2 padrões de amor. Ele começa falando do padrão da lei. O padrão da lei era ama ao próximo como você se ama. Esse era o padrão da lei. Então, Cristo vem e em João 13, ele vai te dar um outro padrão.
Porque o padrão de amor da lei era a gente. Eu olhar para mim no espelho e eu me ter como padrão de amor para amar o outro. Só que Cristo vai falar assim, olha, o seu padrão é falho. Então, o padrão que eu vou te dar, e ele fala disso, que ele fala literalmente na palavra dele, que é um novo mandamento, é a única vez que Cristo vai falar de um novo mandamento, vai ser aqui. E ele vai falar assim, um novo mandamento é ame o teu próximo, não com o seu padrão, não tendo você que é falho como padrão. Ame o teu próximo como eu amei você. E como eu amei você? Dando a minha vida. Então, ame o teu próximo como eu amei você. E só assim o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Isso é incrível, esse padrão de amor. Então, assim, a gente conhecer a vontade de Deus e a gente viver a vontade de Deus é também refletir isso na vida do outro. Não tem como você andar com Cristo se isso não refletir na esfera em que você vive. E eu achei muito interessante. E ele fala assim, nessa parte que ele fala do amor de Cristo, ele fala assim, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. É tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. Segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós e não por ele. Isso me impactou de uma forma absurda. Então, assim, é muito mais sobre você fazer pelo outro e pelo reino do que sobre si. É Deus, mais uma vez, quebrando aí nosso ego, tirando nós do centro e colocando ele no centro. Assim, olha, nós, como diz o livro que eu li do... Como é que é o nome do livro que eu te falei ontem, Lincoln? Que é Até que Sejamos Um, do Francis Chan. Ele vai trazer isso muito nisso, e não somos nós, do Douglas Gonçalves. Ele vai falar muito sobre essa questão da unidade, de que nós somos um corpo, nós temos uma cabeça e nós somos corpo, cada um na sua funcionalidade, mas nós somos um. E Cristo morreu por esse corpo. Então, não tem como a gente achar que Cristo vem buscar eu, ou Lincoln, Manu ou Henrique. Cristo vem buscar uma noiva. E eu, como igreja, preciso estar preocupada com o restante do meu corpo estar saudável para ir com ele, estar sem mácula. Então, isso a gente precisa entender. Fala, Camila. Cadê a Camila? Eu estou achando muito interessante, porque mesmo eu não tendo lido o livro, está muito de acordo com uma série de coisas que eu estou lendo ultimamente. Vou comprar esse livro com certeza para ler. E é isso que o Bibo parece falar, né, das relações humanas. De novo, isso está em Agostinho também. No comentário à primeira epístola de João, Agostinho vai dizer isso. Amar a Deus é amar o próximo, não tem como separar essas duas coisas, elas são indissociáveis. E aí eu falei já sobre isso, né? Quando você tem um problema com seu irmão, ao invés de botar a culpa no seu irmão, se autoexamine. Essa é uma recomendação para ceia, né? Paulo também recomenda isso. Antes de cear, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, porque a ceia é uma liturgia para celebrar também a morte, né, e a ressurreição de Cristo, mas também a união do corpo. Então, não faz sentido você celebrar a união do corpo com desavenças. E aí a gente tem vivido um tempo de muitas desavenças, né? A pergunta que eu faço aqui é, será que todos os cristãos, quando ceiam, antes de cearem, se reconciliam com seus irmãos? Isso é claramente um ensino bíblico sobre um sacramento importantíssimo, né? E só para concluir, assim, esse é um ponto central, assim, eu acho que um dos textos que marcou muito a minha vida, foi até recentemente que eu reli, é a chamada oração sacerdotal de Cristo, antes dele ascender aos céus. E eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando sobre unidade do corpo, porque eu me dei conta disso recentemente. Nós fomos incluídos no texto bíblico, porque ali Jesus ora pelos que creram nele, pelos seus discípulos e pelos que crerão nele. Então, Cristo ora por nós, gentios que iam se converter séculos e séculos depois. Isso é lindo. Quando você lê a oração sacerdotal de Cristo com esse entendimento ali, porque a Bíblia fala que Cristo intercede por nós, mas dá a entender que essa intercessão
é quando ele ascendeu aos céus. Ali ele ora, ele ainda não tinha ido, ele estava em corpo presente. Então, ele nos inclui nessa oração, e ele ora especialmente, as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus são pela unidade do corpo de Cristo. Isso deve nos chamar a atenção de que esse assunto não é secundário. Apesar das nossas diferenças e divergências teológicas, denominacionais, parece que o que a gente tanto ouve de que temos que combater o pecado, o mundo e tal, parece que dividindo-nos é a pior forma da gente tentar encarar o mundo, porque a última mensagem de Jesus foi: opa, reparem que vocês têm um espírito e vocês precisam ser um, como eu e o Pai somos um. Então, eu acho que esses temas, eles parecem ser urgentes. Amor ao próximo, amor a Deus, unidade, isso está... Assim, eu não sei vocês, mas a minha vida pessoal com Deus, eu tenho sofrido um pouco na minha meditação e no meu devocional com angústias ao observar a Igreja de Cristo, né? Como que a gente está desprezando coisas tão importantes por causa de coisas tão secundárias. E isso é um sinal de que é necessário autoexame, autocrítica. Eu gosto muito do Agostinho, eu sou suspeita para falar, mas quando ele trata da importância de a gente confessar os nossos pecados, eu tenho pensado que um dos problemas do evangelicalismo brasileiro é que a gente acha que se eu aceitei Jesus há 10 anos atrás, está tudo certo na minha vida. Independente se você crê que salvação se perde ou não vou entrar nessa discussão, mas assim, ser cristão não é ter aceitado Jesus 10 anos atrás. Uma vez na vida, pronto. Um dia eu me arrependi. A pergunta é, você continua se arrependendo? Essa é a pergunta. Um dia eu criei em Cristo. A pergunta é, você continua crendo? Você crê no Cristo que você idealizou na sua cabeça ou no Cristo das Escrituras? Então, não tem jeito, não tem como viver um cristianismo. A gente, às vezes, não quer trazer questões, a gente não quer trazer angústias. E aí a gente começa a ceder a uma teologia coach que quer suprir as crises de ansiedade e tal. Não sei até que ponto também. A gente cede a uma teologia coach porque a gente, por orgulho, arrogância, soberba, nega que existe a psicologia. E que não é porque somos cristãos que não temos problemas psicológicos, que não podemos ter enfermidades psiquiátricas. Então, a gente quer que o evangelho dê conta de tudo. E aí, Deus tem que ser coach também, tem que ser o gênio da lâmpada, tem que sanar meus problemas. Não, você vai buscar a Deus, mas Deus, se você está doente, se você sofreu um luto, está passando por um momento difícil, está numa crise de depressão, vai procurar um profissional. A gente quer que a igreja dê conta de tudo. E parece que a igreja está cada vez mais repleta de pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos que negam isso e querem que Jesus resolva todos os problemas. Ele pode resolver? Pode, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso. A pergunta faz sentido a gente negar a ciência, a psicologia, e botar sobre Deus e trocar essa posição das coisas, deixar a mensagem do evangelho em segundo plano para a gente falar de motivação, enfim, de terapia, porque a gente não consegue admitir que cada coisa tem seu devido lugar, assim como nós somos membros do mesmo corpo, mas cada um exerce uma função, né? Um prega, outro canta no louvor, outro é diácono, outro... Cada coisa tem que estar no seu lugar para funcionar de forma harmônica. Acho que essa é uma analogia até melhor. O corpo de Cristo é como uma grande orquestra. Os que têm problema vão abalar o resultado final, porque igual uma orquestra, se você for assistir uma orquestra, tiver meia dúzia de violino lá desafinado, vai ser um show de horror. Então, não tem como você dizer, não vou me importar com o problema do meu irmão, não é meu, vou ficar aqui no meu quadrado, na minha individualidade. Isso não é corpo de Cristo, porque a totalidade da igreja, quando soar esse som para o mundo, vai ser todo distorcido, porque tem gente ali com problema precisando de ajuda. O bom, Camila, disso é que, por mais que a gente ainda é uma luz ainda no fundo do túnel,
a gente precisa caminhar bastante para isso, porque a gente vê nos últimos dias, não sei se vocês acompanham, estão percebendo isso como eu, tem sido urgente essas falas no nosso meio, no meio cristão, de diversas formas, da questão do olhar para os problemas psicológicos, psiquiátricos, para um olhar diferente que não aquele que não, é de Satanás, do diabo, não é nesse sentido. Mas a dor do outro, ela tem que me consumir. Eu não tenho que olhar o pecado do outro como algo inerente à minha realidade. Eu não tenho que olhar isso. A pessoa que está em pecado tem que doer em mim. Eu tenho que sentir, falar assim, poxa, cara, meu irmão está caindo, está acontecendo alguma coisa, eu preciso fazer algo. Eu não tenho que aplaudir a dor do outro, eu não tenho que aplaudir quando meu irmão fracassa. Isso que é unidade. Então, assim, o legal é que a gente tem visto isso, essa fala agora em todos os aspectos, inclusive da questão da inclusão, que é claro que a Bíblia ela é muito taxativa em algumas coisas, só que eu falei assim, poxa, eu tenho que tratar a mãe solteira dentro da igreja, por exemplo, eu tenho que tratar o negro na igreja. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar olhando, a igreja está tendo essa visão hoje a partir de momentos assim como o nosso, deste grupo, quando a gente para e discute sobre as problemáticas. Existe também corpo, e é disso que a Bíblia fala, que eu tenho que amar, e eu lembro que uma pregação que eu ouvi na minha igreja sobre o suportar o ao outro em amor, diz respeito a não suportar, tipo assim, eu gosto de você, Camila, então eu vou te suportar porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Não é disso que se trata. O suportar em amor era colocar você nas minhas costas muitas vezes e falar assim, não é pesado, é meu irmão. Às vezes você é muito difícil, às vezes a Manu é uma pessoa difícil de lidar, às vezes ela vai falar coisa que me magoa, só que eu vou falar assim, não, eu tenho que amar, eu neste momento, eu vou é isso que Cristo fez quando ele foi para a cruz. Eu vou perder o direito de Deus, eu vou perder meu direito aqui agora de estar com o Pai, eu vou abrir mão disso, porque eu quero que eles também tenham a mesma comunhão que eu tenho. Então, muitas vezes a gente precisa disso. E eu sou a pessoa que talvez um ano atrás não falaria isso. Porque tinha dia que eu entrava em discussão com o povo na igreja, que meu pastor falou assim, sua pastora vai conversar com você. Porque eu não estava nem me importando com o que meu irmão ia sentir, eu não estava me importando se eu ia magoar a forma que eu falasse. Então, essa transformação que Deus causa em nós, hoje, isso para mim, eu falei assim, poxa, eu não posso dizer isso, porque meu irmão vai ficar chateado. Mas não é algo pesado, não é algo que para mim antes era pesado. Hoje não é mais. Ah, tem dia que eu estou muito mais nervosa? Tem. Só que eu, às vezes eu fico nervosa comigo aqui, e eu lembro que uma vez minha pastora falou assim, escreve uma carta. E quando eu cheguei para falar com a pessoa, a ira que eu estava já tinha sido colocada na carta, então eu não magoei ela. Então, esses mecanismos que nós precisamos ter e falar assim, Deus, transforma isso em mim. Não deixa eu me irar com meu irmão, não deixa eu sorrir quando meu irmão cai. Isso é corpo, e isso a gente tem que fazer a partir de nós. Eu não posso esperar que uma igreja inteira tenha esse pensamento que nós estamos tendo hoje, que é libertador por meio da palavra. Então, que comece a partir de mim, que comece a partir deste pequeno grupo aqui e das pessoas que nos cercam, porque elas vão começar a observar isso em nós e vão começar a repetir, porque é como um rio. Quando Cristo fala que ele é a água da vida, ele fala assim, olha, eu sou esse rio que vai fluir a partir de vocês. E isso é viver a vontade de Deus. E eu quero concluir esse momento da gente, isso mesmo, Lincoln, essa carta é lindíssima, Filipenses é maravilhoso, a carta... Efésios e Filipenses são as cartas de Paulo que eu mais amo, assim, porque ele fala dessa vida prática do cristão, e me emociono muito quando eu leio essas cartas, né? Eu entendo que Jesus então, é muito maravilhoso. E eu quero concluir essa leitura fazendo uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem, né? Marcos, como é que fala seu nome? É o Welson? Welson que fala? Eu não sei se é isso. É isso? Ok. Então, assim, tem o Henrique, eu gostaria que vocês falassem uma palavra, uma frase, o que você leva desse encontro para casa? O que vocês levam? Vocês podem começar aí, eu não vou dizer que não. Gente,
Não me deixe no vácuo. Respondam. Gente, o que Vou vocês... começar então. Eu levo a oportunidade de ter conhecido o núcleo, o grupo de leitura, né? Levo a oportunidade de conhecer esse livro, que tem tudo a ver com as coisas que eu tenho lido, pensado, orado e refletido. Eu acho que foi a resposta de oração, sabe? Eu estar aqui hoje, eu achei que seria uma reunião de outra coisa. Apareci aqui de cair de paraquedas, mas eu já tinha comentado, mandado mensagem para o Lincoln agradecendo pela iniciativa dele, né, como pastor, de estar envolvido com essas questões. Acho que a gente tem vivido tempos difíceis, e eu sou sempre grata a Deus por aqueles que considero remanescentes, né, que não se abatem diante das dificuldades e dos problemas. E, assim, eu nem sei quem vocês são, assim, não conheço pessoalmente. Eu sou do Espírito Santo, e às vezes eu me sinto muito sozinha aqui, mesmo congregando na igreja e tal, muito sozinha com uma visão, às vezes, um pouco mais crítica da forma como a igreja tem conduzido as coisas, né? Não porque eu sinto algum prazer mórbido em criticar a igreja ou nada disso, mas é porque, de alguma forma, eu acho que onde há maturidade e sabedoria, a gente consegue orientar, corrigir em amor e produzir crescimento, né? Edificação do corpo de Cristo. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, quando é para edificação, com sabedoria, com prudência, com cautela, eu acho que as críticas precisam ser feitas. E assim, agradeço o Defi, agradeço a oportunidade de estar aqui, e vou ler o livro, com certeza, vou comprar, porque muito bom, assim, o nosso bate-papo aqui hoje. Que bom. Mais alguém? Muita coisa. Mas eu acho que a mensagem principal que eu vou levar hoje comigo nesse encontro é entender Deus como uma fonte inesgotável mesmo, né? Às vezes a gente pega a palavra, vai fazer nosso devocional como se a gente já soubesse quem Ele é. Mas Ele sempre tem algo, porque Ele é um ser infinito, né? Como a Camila bem disse, não adianta a gente pegar as nossas próprias concepções para tentar defini-lo, descrevê-lo, né? Cada vez parece que Ele se mostra de formas muito diferentes na nossa rotina, na nossa vida, nas coisas, desde as mais simples às mais complexas. E quando a Polly pergunta, né, bem no início da reunião, que eu anotei, se, sabe, talvez você tenha aquele sonho, a Polly citou o sonho dela de ser uma juíza, né? E se você soubesse que Deus, na verdade, queria destruir o seu sonho e não te ajudar a realizá-lo, será que você ainda serviria? Eu fiz essa pergunta para mim durante essa reunião inteira, né? Compreender que a grandeza de Deus abarca todas essas coisas, abarca o sim, o não, o espero, talvez, e fica aí nessa esse ímpeto de conhecê-lo mais. Eu agradeço muito, né, a Polly, por essa leitura, por esse diálogo, cada um também que compartilhou as experiências. Acho que foi uma reunião assim ímpar, gostei muito. Muito gostosa mesmo, né? Obrigada, Manu. Eu acho que o Elcio ia falar antes da Manu. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olha, eu estou muito feliz, eu sou um apaixonado, assim, principalmente quando se fala de amor, eu vi, assim, tudo romantizado, e sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, não tenho, mas eu sei que esse palestra, esse bate-papo aí me incentivou, eu vou procurar, eu quero ler, sim, esse livro. Sei que vai ser de grande bênção para a minha vida, para o ministério.
e estou muito feliz por ver a Igreja de Deus trabalhando dessa forma, né? Buscando entendimento, conhecimento e com uma análise assim linda, né? A respeito das literaturas relacionada a Deus e o que Ele tem, Ele fará para nós. Então eu só tenho a dizer que, resumindo tudo, eu sou muito grato e estou muito feliz. Lamento por ter chegado um pouco atrasado, mas estava a trabalho. Ainda deu para me pegar um pouquinho ali, me diverti bastante, gostei muito, estou gostando muito. E que continue assim. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Welson. Que bom que você gostou e espero que você e a Camille leiam o mesmo livro. Vocês vão se apaixonar. Marcos, meu filho. Cadê o Marcos e o Henrique, gente? Sumiram. Eu tô aqui. Chegou. Diz aí para mim o que você leva deste encontro. Eu posso falar primeiro? Pode. Bom, deixa eu sentar direito aqui. Tem um capítulo, se eu não me engano, me empresta aqui o livro, por favor. Bom, eu não vou procurar não, porque eu estou segurando o celular, mas chama o Deus Selvagem, que é o Deus que a gente não pode domesticar. É o último. E quando fala, tem a ideia de inúmeras coisas que a gente não pode fazer não pode fazer para Deus, não pode fazer com Deus ou não pode fazer uma troca, uma oração, uma barganha. Esse é o último capítulo, né? Se eu não me engano. Uhum. É o 6º e último. É as considerações finais. Não, ele é o 7º e último capítulo. Uhum. E eu achei ele muito interessante porque quando a gente tem uma ideia equivocada de eu vou fazer tal coisa para receber tal coisa, mas a gente nunca tem, não é que a Deus não tem obrigação nenhuma, muito pelo contrário, ele sente pena de a gente fazer uma troca e às vezes até ele dá para a gente, não que ele tenha obrigação, mas é porque ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que cuida, e então, se eu tenho uma ideia de um Deus que... Eu sou carente, exemplo. Na minha visão, eu vou ter um Deus que é conforto, um Deus que é carinho. Então, ele continua suprindo. Mesmo eu achando que é necessidade, tipo, ele tem que me dar. Ele não tem que me dar, mas ainda assim ele me supre, porque eu sou completamente dependente. É isso mesmo. E essa dependência nos leva a seguir a vontade dele. É demais. Obrigada pela sua participação, Henrique. Marcos, filho. Eu creio que o centro mesmo é entender que esse Deus não cabe na nossa caixinha, né? Que não é um Deus para nossas vontades, que vai fazer tudo que a gente quer, que na verdade ele vai confrontar, né? Muitas vezes. Hoje, enquanto eu estava caminhando aqui na igreja, que eu vim para cá, para a igreja, para assistir a live junto com o Paulo e com o Daniel, que é um jovem aqui da igreja. E eu estava pensando, se eu pudesse resumir esse livro, seria em confronto. Porque eu acho que todo mundo teve essa mesma experiência de confronto, porque não foi algo tipo assim, eu não tinha uma opinião e eu li o livro e tirei essa opinião. Não, eu tinha minha opinião própria e fui confrontado. Realmente, assim, ele tira você de todas as suas zonas de conforto. Então, eu creio que para mim o que ficou, assim, enfim, também escutando aqui é isso, é o confronto e entender que esse Deus não é um Deus de ficar na caixinha, que a gente vai domar ele, que vai fazer nossas vontades. Uhum. E é o que você leva hoje, né? Deus não é o que eu quero, mas ele é o que eu preciso. Isso. Compartilha conosco, Lincoln. Bom, o que eu levo da reunião de hoje é o que o Ministério Zoe já fala, né? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, né? É tudo para Ele, é tudo sobre Ele, né? Nós fomos criados por Deus para que Ele cumprisse os seus propósitos em nós e através de nós. Quando nós conseguimos compreender isso, a gente realmente
consegue ter esse relacionamento que a gente tanto fala e que o Bibo traz muito bem no livro dele, né? E a noite de hoje, ela foi uma noite, além disso, em que cada um de nós, com as nuances individuais de cada um, nós aprendemos muito uns com os outros. Isso é muito legal, porque significa que nós estamos caminhando para uma fé inteligente, para uma fé convicta, uma fé madura, uma fé decidida, sabe? Então, são ocasiões como essa, são reuniões como essa, são noites como essa, que fazem com que o meu coração se alegre e fazem com que eu tenha certeza de que o Nefi, ele é o caminho certo. O Nefi, ele é esse espaço. E a minha oração é que, assim como o Nefi, hajam outros espaços espalhados pelo Brasil que promovam discussões como essa que nós temos aqui no Nefi e que nós tivemos aqui nessa noite. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Lincoln, por esse espaço, por você ter aberto seu coração para um chamado de Deus que alcança de ponta a ponta do Brasil. Eu tenho certeza que Deus colocou isso no seu propósito, no seu coração, e eu sei que você, como pastor de igreja, é cansativo, porque é muita demanda, mas ainda assim você se propõe a ter esses momentos, e isso nos abençoa demais. E eu quero aqui publicamente louvar a Deus pela sua vida e por você atender esse chamado. E é o que eu termino aqui, né? Que eu levo nessa noite, é isso. Qual é o chamado de Deus para mim? Realizar o meu sonho? Não, o chamado de Deus é para que eu cumpra o propósito dele, e o propósito dele está em realizar o sonho dele aqui na Terra. Eu só sou um complemento disso maior, como uma testemunha que prepara o caminho para a vinda dele. E tomara que Deus volte logo, que é o que eu espero ardentemente, é ver o sorriso de Jesus. Eu tenho muito isso, e eu espero que a nossa vida seja um reflexo da glória dele em tudo que a gente se propor a fazer para que ele venha o mais rápido possível. Tá demorando demais. Eu acho que o Elson levantou a mão. Você quer falar, Elson? Não, eu só estava parabenizando aí o Lincoln pelas palavras aí corretamente posicionadas. Entendi. Obrigada, gente. Eu quero agradecer vocês pela participação. E nós somos, como no direito, nós somos a maioria presente. Então, a maioria dos presentes, né? Não é a maioria absoluta do grupo, mas a maioria dos presentes. A gente vai escolher a leitura desse mês de setembro. E eu, juntamente com o Lincoln, a gente selecionou três leituras. E nós temos do Timothy Keller, que é o Ego Transformado. Ele é um livro bem pequeno, acho que um dia você consegue ler ele, mas ele é tão pequeno, mas tão enorme na grandeza deste livro. Então, ele é um livro que eu acho que vale a pena muito a gente ler. Tem um outro livro do Bibo, que é o segundo livro dele, que é a Nova Mentalidade, que eu ainda não li. De todos os três, esse foi o único que eu ainda não li, que eu ganhei ele recentemente, mas eu falei assim, não, vou deixar para o clube do livro. Então, ele está aí, do Bibo. E tem o do John Stott, que é um dos meus autores favoritos, que é O Discípulo Radical. É um livro arrebatador, tanto quanto o do Bibo. É um livro muito fininho também, todos os três são livros bem pequenos, então dá para a gente ler e reler várias vezes durante o mês, e ler bem devagar para meditar em cada coisinha que vai sendo dita nesses livros. E tá aí as nossas 3 sugestões. A gente gostaria que vocês votassem na leitura do mês de setembro, que já começa a partir de amanhã. Vamos começar votando pela Camila. Você quer começar votando?
Posso começar. Eu já adianto que eu preciso ler o Discípulo Radical, ainda não li, então eu estou tendendo a voltar nele. Mas o Ego Transformado, que eu já li, é maravilhoso também. O do Bíblia eu não conheço, que é a terceira opção, né? Então, acho que vou votar no Discípulo Radical. Beleza. Um voto para o Discípulo Radical. Manu? Eu também voto no Discípulo Radical. 2 votos. Henrique? Ego Transformado. Welson? Olha, ficou difícil para mim. É que eu sigo assim, bastante assim, as publicações do Bibo. Tenho certeza que seria um livro bacana, mas eu acho que o Discípulo Radical acho que fala mais no meu momento agora. Ok. Marcos? No Ego Transformado. Ego Transformado. Lincoln? O Discípulo Radical, John Stott. Então, só volta eu para votar ou tem mais gente? Não, só acho voltei que só eu. você. Mas são, Então, são 4 para o John Stott, acho que tem 2 para o Ego Transformado e tem 1 e um para para o o Bibo. Eu vou ficar junto com vocês no Discípulo Radical, porque é um livro arrebatador e que vai mexer com a estrutura mesmo. Lá, tá vendo aquela arvorezinha ali na raiz? É lá que ela vai. Então, acho que a nossa leitura de setembro vai ser uma leitura transformadora da nossa vida. Então, por voto da maioria dos presentes, a gente vai ler, em meio de setembro, o Discípulo Radical. Aí, Lincoln, você pode divulgar no grupo para a gente a leitura do mês de setembro e que a gente começa a partir do momento que vocês comprarem o livro, a gente tem até o final de setembro para ler esse livro, um mêsinho, né? Então, nós ficamos com essa leitura no mês de setembro e eu espero que vocês convidem mais pessoas para participarem deste clube, que não é só um clube de leitura comum, mas é algo que a gente comenta, que muda a nossa forma de pensar, e essa mudança de forma de pensar muda quem nós somos, por meio de Cristo. E a grande expectativa de toda a criação, de toda a natureza, que a gente se manifeste, mas a gente não se manifeste só como mais um cristão, mas que a gente se manifeste como filhos maduros de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, e que por meio das nossas vidas as pessoas sejam verdadeiramente transformadas. Camila, você quer falar? Eu só ia, espero não estar abusando da boa vontade de vocês, eu ia sugerir para a próxima para entrar na listinha aí de votações, que eu acho que tem muita relação com esse do Bibo. Ouso dizer que tem muita relação com esse do Bibo, que eu nem li ainda, né? A partir da nossa conversa aqui hoje, que é o Deus Pródigo, do Tim Keller. Eu acho que o Lincoln me indicou ele uma vez, eu acho. Já indiquei ele. Ele já foi lido aqui? Não foi lido, mas ele pode, nas sugestões do próximo mês, podemos incluí-lo novamente para ser votado. Porque, ele já entrou na votação. Ele já perdeu uma eleição, né? Já, mas ele pode ele tenta de candidatar novo. de novo. Claro. Entendi. Tá bom. Obrigada aí pela oportunidade. Nada. A gente aceita, sugestões que vocês tenham também, né? Só eu e o Lincoln, a gente coloca aqui para votação e o livro que for mais votado a gente lê. Tá bom? Qual o livro que eu não consegui escutar, o que a Camila recomendou? Deus Pródigo do Tim Keller, né? Tim Keller. Vou colocar aqui no chat. Aqui. Ele vai colocar. Isso, tá aí. Mas isso não impede de vocês ir lendo, tá, gente? Como eu leio mais rapidinho, né? Eu leio outro livro também, mas é porque eu também tenho muita leitura. Quem estuda para juiz, enfim, é muita leitura para ler. Fora a leitura do meu discipulado, da igreja, que eu tenho um grupo discipulado e sou discípulo de outra pessoa. Então, é muita coisa, pauleira, para a gente crescer. E assim é a vontade de Deus para nossas vidas, que a gente cresça mesmo, né? E ser como Jesus é isso, porque Cristo cresceu em conhecimento também, não foi só na graça, não.
Então, vamos. Eu gostaria até de orar para a gente terminar nosso momento. Você ora para a gente, Lincoln? Oro sim. Um prazer. Obrigada. Pai, somos gratos ao Senhor por essa noite. Somos gratos ao Senhor por compartilharmos nossas experiências. Somos gratos a Ti por esse espaço. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelo Senhor se relacionar conosco, pelo Senhor nos amar tanto, esse amor incondicional, esse amor supremo, esse amor indescritível, e que nós possamos, meu Pai, continuar caminhando juntos contigo, que nós possamos continuar nessa caminhada e que nós possamos, meu Pai, vivermos em unidade, vivermos em comunhão uns com os outros. Nós possamos, Pai, amar as pessoas, assim como o Senhor nos amou. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cada vez mais falar aos nossos corações, ministrar em nossas vidas, e que nós possamos, Pai, sempre sermos mensageiros do Teu Evangelho. Que nós possamos sempre, Deus, sermos propagadores das boas novas de Cristo. Que nós possamos, Pai, sempre fazer com que o Espírito Santo ele seja exaltado em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as esferas da nossa vida, Pai. Que esse encontro de hoje seja um encontro que possa reverberar no nosso coração e que possa produzir uma transformação profunda na nossa vida, no nosso coração, no nosso caráter. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês no final de setembro. Deus abençoe, gente. É quando a próxima reunião? Desculpa. A gente vai marcar e a gente coloca no grupo. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe, gente. Obrigada, Manu, pelas suas memórias anotadas. Mas, tchau, gente.